Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 16, de 13 a 20. Quando chegaram na região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem. Eles disseram: alguns dizem que é João Batista, outro diz que é Elias, outro que é Jeremias, e alguns dizem que é profeta. Perguntou-lhe: e então, e vocês, quem vocês dizem que sou eu? Simão Pedro respondeu, disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne nem sangue que te revelou isto, sim, o meu Pai que está no céu. E eu também te digo, você é Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. As portas do inferno não dominarão sobre ela. E eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Será desligado no céu. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto por si só diz quase tudo, mas nós estamos num momento que muita gente está se questionando. Eu não estou falando de pessoas que não são da mesma fé, nem da mesma igreja. Estou falando de pessoas que é da nossa fé e da nossa igreja. Os outros a gente não interessa muito o que eles pensam, porque cada um tem o seu próprio pensamento. Mas o que é que Jesus pergunta aos apóstolos? Ele faz uma pergunta: o que é que o povo anda dizendo, quem sou eu? E os apóstolos dizem: olha, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é profeta, outros ainda dizem que é Elias, e outros dizem que é o nome de Deus. Ele diz: e vocês, o que é que diz? Ficaram todos mudos. Pedro diz: o Senhor é o Messias, o Filho unigênito de Deus. Bendito és tu, Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e te darei as chaves do reino do céu. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar será desligado. Quem é que fundou essa igreja? A quem ela foi entregue? Meus irmãos e minhas irmãs, eu estou pegando esse texto para dar uma melhorada na nossa memória, porque às vezes nós fazemos confusão. Eu vou falar aqui algo que às vezes alguém pode ficar aborrecido. Há pessoas que ele fica 10 anos sem ir na igreja. Aí 10 anos depois ele volta lá, diz: ah, mas essa não é a igreja que eu conheci, a igreja mudou tanto tudo, aí não tem nada a ver com a igreja. Tá, mas eu não estou aqui para falar de igreja. Essa é uma comparação. Outros vai o dia que tem vontade, o dia que dá certo. Tudo bem. Enquanto ser humano, tá tudo certo. Só
que o que nós vivemos nas nossas rodas sociais, o que nós comentamos entre os amigos e na rua, se trata da nossa vida cotidiana. Mas quando eu venho para frente da cama, eu trago a palavra de Deus. E essa palavra eu quero que ela chegue nas pessoas que estão interessadas a ouvir esta palavra. Por quê? Porque o Senhor me mandou fazer isso. Senhor, mas já tem tanto pregador. É muito, mas eu quero você. Tá bom, então eu vou. Mas e se as pessoas não quiserem? A obra é minha. E aqui o Senhor garante mais uma coisa. Diz, você não é obrigado a fazer 100%. Se você conseguir 100, tá bom. Se você conseguir 70, tá bom. Se conseguir 30, tá bom. Tudo que conseguir é nosso. Tudo que conseguir é nosso. Então, eu, como toda a minha vida eu já sou uma pessoa pública mesmo sem salário, por que eu tenho coragem de vir aqui e falar com vocês? Porque eu já tenho, mais de 50 anos que eu sou uma pessoa pública sem salário. Porque na política, você se torna uma pessoa pública, mas lá você recebe. Você elegeu, você recebe um rio de dinheiro, além de outras coisas, né? E eu, sem saber, com 23 anos de idade, entrei de ponta cabeça na igreja. Quando eu me dei conta, eu era uma pessoa pública sem salário. Porque a gente não ganha nada para pregar o evangelho. E Jesus diz, fazei e dai de graça o que de graça recebeste. Muito bem. Então vamos fazer de graça o que de graça recebeste. Então eu estou aqui. E o texto que eu trouxe hoje aqui é um texto muito questionado e muito esquecido por aqueles que não têm interesse em divulgar ele. Porque tem muita gente que não tem interesse em divulgar esse texto. Quando chegaram na região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, quem diz as pessoas que é o Filho do Homem? Eles dizem, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda que é Jeremias, e alguns dizem que é um profeta. Perguntou-lhe, então, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, disse, tu és o Messias, filho de Deus vivo. Jesus disse, respondesse bem, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém da carne ou do sangue que te revelou isto, e sim o meu Pai que está no céu. Eu também te digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E eu darei a você as chaves do reino do céu. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. E então ordenou-lhe que os discípulos não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Nós temos a Sagrada Escritura na mão para a gente ler quando quiser. Não precisamos que pessoas de outras denominações venham nos ensinar a ler a Bíblia. Nós temos a palavra transmitida há mais de 6.000 anos. Nós temos o magistério da igreja. Nós temos a intercessão de Nossa Senhora, nós temos a intercessão dos santos, a intercessão do nosso padroeiro.
Nós podemos ter, nós acreditamos. Quem é que vai me salvar? Jesus. E Nossa Senhora serve para quê? Para ajudar. E os santos? Para ajudar. São Paulo fala disso. Rezai com todos os santos. Rezai pelas que estão vivos. Rezai pelos doentes. E o próprio Jesus fazia isso. E tanto os apóstolos como os primeiros 500 anos, o evangelho era... Eles pregavam o evangelho e curavam as pessoas. Só depois, por volta do ano 600, é que largaram a cura para o lado, porque a ciência já estava começando a avançar. E também começaram a ordenar os primeiros presbíteros, porque eles não eram ordenados, era escolhido, mas escolhido de boa fé, não era de qualquer jeito. E a partir dessa data, de um modo particular, depois do Concílio de Nicéia, então os presbíteros e os bispos começaram a ser ordenados, ou seja, já não é mais escolhido. Apareceu as primeiras faculdades de teologia e outras ciências. E a igreja não tem problema com a ciência, porque a ciência e a fé andam junto. A ciência tem lá as suas artimanhas, mas quando bate na fé, a ciência não tenta explicar a fé. A ciência pertence a Deus. Tanto pertence que tem um dom chamado dom de ciência. Tem um dom chamado dom do entendimento. Tem um dom chamado dom da cura. Dom do amor. Dom da fé. E São Paulo assinala os dois dons e uma virtude, que faz tudo, ele diz. Entre todos esses, é o amor o maior, a fé e a esperança. Sem fé, não tem como você acreditar em Deus. Ninguém nunca viu Deus. Moisés pediu para ver. Ele falou, fica aí na sua barraca, na sua tenda, que eu vou passar, você vai ver minhas costas. Mas, há 2000 e pouco atrás, todo mundo viu que Jesus é Deus. É homem e é Deus. Então agora não tem mais desculpa. Não, mas eu não vi. Então quer dizer, está todo mundo mentindo. Esses 2000 anos de pregação é tudo mentira. Porque é uma coisa que eu questiono. A Bíblia foi aparecer, foi chegar pronta na igreja por volta do ano 600. Até então, naquele tempo, aquelas pessoas que ouviram a palavra de viva voz estão aonde? Inclusive Jesus, os apóstolos, estão aonde? Quem é maior? Quem é maior? Jesus ou a Bíblia? Você foi criado por causa da Bíblia ou a Bíblia foi escrita por sua causa? São perguntas, meu irmão e minha irmã, que nós temos que fazer. Não é dizer que aqui não é, que essa aqui não é a palavra de Deus. É a palavra de Deus escrita em tática. Mas eu não fui feito por causa da Bíblia. A Bíblia foi escrita por causa de mim. Por causa de você. Eu não estou falando aqui para os anjos. Eu não estou falando aqui para os animais. Eu estou falando para pessoas igual eu, pessoas mais importantes que eu, pessoas muito mais cultas, talvez pessoas do mesmo nível de cultura que eu, mas eu trago aqui uma coisa comigo: simplicidade.
Porque Deus é tão simples que ninguém acredita. Deus, desde a criação, que ele faz questão de se comunicar com o ser humano. Tanto é que Adão e ele tinham comunicação. Adão tinha comunicação com Deus. Tanto é que depois ele sentia saudade de Deus, Adão e Eva. Os outros não sentiam porque nunca viram, Abraão. E foi Jesus quem salvou todos os povos. Foi buscar onde ele estava. Estava guardado em algum lugar. Porque a porta do paraíso tinha sido lacrada, ninguém entrava. Ela só foi aberta após o Senhor ressuscitar dos mortos. Ele restaurou o paraíso. E até os 500 anos da era cristã, a palavra era pregada a viva voz. Tinha as escrituras sagradas, mas depois das guerras ninguém mais sabia onde estar por encontrar na Grécia. As primeiras comunidades, depois de Pedro e Paulo em Roma, celebravam o Santo Sacrifício com os documentos escritos por José de Cesareia, Eusébio de Cesareia, que mais tarde foi padre, depois bispo. Segundo a história, teve um bom relacionamento com Constantino, Dionísio e outros historiadores. Era com esses documentos que eles celebravam. Não havia Bíblia. E essas pessoas não foram salvas? Os apóstolos não foram salvos? Alguém vai dizer que não foi? Logo vai dizer também que Jesus não ressuscitou. Jesus é o primeiro. E depois, diz Paulo, depois todos os que são dele. Mas você precisa ser dele. A insistência de levar a palavra de Deus e a insistência de querer que você se converta não é ruim. Nem convido vocês para a minha igreja. Mas quero que você se converta a Jesus, porque Ele sabe o que fazer com você. Eu preciso que as pessoas curtam esse canal, eu preciso que as pessoas gostem desse canal. Sim, preciso, porque se não aparecer resultado no canal, o aplicativo não vai me aceitar. E aí eu deixo de pregar. Então eu preciso das pessoas, e tem muita gente já me ajudando. Eu tenho que agradecer a Deus e as pessoas. Não posso agradecer por nome, porque eu vou falar uns, vou esquecer os outros, aí isso é ingrato. Mas tem muita gente me ajudando, para que o nosso canal possa deslanchar, para que nós possamos levar mais conteúdo lá, porque o meu tempo continua sendo pouco. Agora há pouco eu perdi um vídeo. Estava gravando e fica difícil de eu ficar olhando aqui, porque cada vez que eu vou olhar eu tenho que fazer um gesto feio danado, né? E se eu não olhar eu não vejo. E pelo relógio não bate. Mas lembre, Mateus 16, de 1 a 19. Leia. Leia mais de uma vez, leia 2 vezes, leia 3, quantas vezes eu preciso, não faz mal. Quanto mais você lê, mais a palavra vai entrar dentro de você. Por quê? Porque é assim que a gente fica sabendo, é estudando
Como é que a gente conversa com Deus? O prefixo ainda é esse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois você abre a sua conversa com Deus. Deus quer se comunicar com você. Jesus quer cuidar de você. Ele quer curar suas feridas. Aquelas feridas que a medicina não cura. Nós temos muitas. Quem é que não tem? De modo particular, as pessoas que são criadas sem pai, outros criados sem mãe, e são feridas profundas. Não existe medicina que cure essas feridas, só Jesus. Senhor, como o Senhor reconhece Pedro, como o Senhor escolhe Pedro para ser o responsável e a pedra fundamental da sua igreja, como o Senhor confiasse aos apóstolos toda a sua obra. Se o Senhor confiou a eles, quem sou eu para dizer não? Por esta razão eu venho por meio do Senhor mesmo pedir. Como confiasse a Pedro a sua igreja, como que confiasse a todos os apóstolos a sua palavra. E não só os apóstolos, mas todos aqueles que no dia de Pentecoste estavam no cenáculo para receber o Espírito Santo. Agora eu peço que o Senhor venha curar as nossas feridas. Feridas, Senhor. Feridas que a gente tem, trauma, rejeição, frustrações. Nosso coração, muitas das vezes, está pesado de tanta coisa que jogaram aqui dentro, que a gente não consegue tirar. E não é só eu. É tantas pessoas que estão me ouvindo ou vão me ouvir que precisa dessa cura, chamada de cura interior. Que não tem a medicina ainda, não descobriu um remédio para esse tratamento. Por que que tanta gente está morrendo antes da hora? Por que que tanta gente perdeu a fé? Por que que ninguém mais acredita no Senhor? Porque tem pessoa que se não vê milagre não acredita. E quando o milagre acontece, tem uns que dizem assim, não é milagre, é invenção. Cura, Senhor, todas essas pessoas que têm feridas profundas na alma, no coração. O Senhor é maravilhoso, é o médico dos médicos, senhores dos senhores, príncipe da paz. Dentro de poucos dias estaremos celebrando o dia do Senhor, o dia de Cristo, o Senhor, Rei do Universo. Então eu peço ao Senhor encarecidamente, cura as feridas dessas pessoas que tanto esperam no Senhor, como eu também espero. E que a sua palavra possa fazer eco no coração das pessoas, que ela possa chegar e possa despertar desejo deles querer te encontrar. Porque são muitas as pessoas que estão confusas. Sente a voz, mas não entende. Sente o chamado, mas fica em dúvida. Meu irmão, minha irmã, na dúvida é o Senhor. Se você estiver em dúvida quanto ao chamado, não é porque seja eu, pode ser outra pessoa. Na dúvida é o Senhor, aceite que você vai caminhar, que você vai, primeiro você vai ter um encontro com você mesmo, depois você vai ter um encontro com o Rei do Universo, que é humilde. Ele diz, eu sou manso e humilde de coração. Venha a mim todos cansados e fadigados de carregar o seu fardo. Jesus, sua vida neste mundo foi uma contínua obra de amor e de perdão. Livrar-se do pecado e das angústias que havia caído no poder do maligno. Restituir a vista do cego, fala aos mudos, ao paralítico poder de andar. A saúde é quanto a ti recorre cheio de fé. Ao deixar esse mundo e enviar-se aposta a pregar a tua mensagem de esperança, quisesse ainda que existisse para sempre em sua igreja o dono da cura, olha compassivo para esse enfermo e dizei como disseste outrora, seja curado, ele recuperará a saúde. Sim, Jesus, nós pedimos confiante em tornar a passar pelo meio do teu povo, pelas nossas orações, conceder a saúde desse enfermo e a todos que sofrem leite de dor.
Consola os que choram por cada discórdia em suas famílias. Restitui a paz, o amor, e sintamos todo o Senhor está vivo e presente, que todo o teu povo te seguirão com amor e alegria. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Não existe tanto quanto as discórdias entre as famílias, Senhor. Venha em nosso socorro. E para isso também peço a intercessão de Santo Antônio de Pádua, que foi o santo que todas as famílias que ele ficava sabendo que estava se separando, que ele fazia uma visita, não se separava. E hoje virou moda a separação. Parece que leva-se tantos anos, as pessoas namoram, aí um processo cumprido para casar. E para se separar hoje estão se separando como se troca de roupa, como se fosse tão fácil assim. É lamentável, mas é o que o Senhor está presenciando e é o que nós estamos pedindo para que o Senhor socorra todas essas pessoas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudade tua e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e com umas andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa repousar. Embora eu me afastasse de coração cansado, mas volto arrependido que esse é meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. O Senhor é Senhor, Deus do universo. É meu Senhor, é o seu Senhor. É o Senhor dos que creem e dos que não querem. É o Senhor dos... Ele diz, eu não vim buscar os santos, e sim os pecadores arrependidos. Por que Jesus falou isso? Porque ele sabia que santo ele não ia encontrar. Preste atenção, em cada missa que você vai, um homem falou uma palavra e aquele homem era pagão, um centurião romano, é célebre. Se rezar 1 milhão de missa por dia, 1 milhão de vezes é falar do nome daquele homem. Assim Jesus quis. E o que Jesus quer, ninguém desmancha. Agora, o que ele não quer, ele quer te salvar. Agora só resta você levantar. Ele está na porta e está batendo. Diz, abra que eu entro. Eu entro, cearei com você e você comigo. Que bonito. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Eu dou a paz a todos que estiver ouvindo e assistindo esse vídeo. E tenha um ótimo dia e uma ótima semana. Nós ainda estamos no meio da semana. E obrigado a todos que já estão me ajudando a manter o canal no ar. Obrigado. A todos, a cada um. Que Deus abençoe vocês de tal forma que as bênçãos de vocês, só vocês vão conhecer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.